Belezinha, gente? Vamos lá? Vamos fazer algumas questõezinhas aí sobre serviços públicos? Vamos embora. Vamos ver o seguinte. Vamos lá. Questão sempre cai, questão tradicional aí. Tudo questão, já falei várias vezes, né? Tem nada meu aqui, tudo questão de concurso, hein? De bancas diferentes. 1. O que existe em comum sob o aspecto jurídico doutrinário entre a concessão, permissão e autorização de serviços públicos, né, as formas de delegação de serviços públicos, essas três, o que existe em comum entre elas? Lembra daquelas tabelinhas, né? Vamos ver, letra A. Constituírem uma outorga, uma entrega a título precário. Não, né? Por quê? O ato administrativo, a autorização é por ato discricionário e precário. A permissão também é contrato de adesão precário. Mas a concessão é por contrato que não tem nada de precário. Então não são todas precárias. B. Formalizarem-se por meio de ato administrativo. Não, ato administrativo unilateral é só autorização. Permissão e concessão, contrato de adesão e outra é contrato. Então, não são todas por ato. Depois, são todas por contrato. Também não, como já falamos. Letra D, poderem ser modalidade de serviços públicos delegados. Pô, isso daí, se a gente tivesse visto a letra D, já não tem como não ser, né? Óbvio, né? São três formas de delegação. São todas atos discricionários? Não. Questãozinha tranquila e que cai sempre. 2. Em face da inexecução parcial de um contrato de concessão de serviço público, então o contrato não foi executado pela empresa, né? Quando a questão fala em execução, já subentende que não foi executado por culpa da empresa. Ela não está executando o contrato. Tá. Nesse caso, a administração concedente, o poder concedente, observadas as formalidades legais, né, desde que faça isso na forma da lei, declarou extinta a concessão mediante decreto. É correto dizer que essa extinção da concessão se deu por encampação, caducidade e rescisão? Bom, o contrato está sendo, a concessão está sendo extinta por culpa do concessionário. Culpa do concessionário é o quê? Caducidade. Então, ou é essa, né? Não é encampação, porque a encampação é por interesse público, não foi por interesse público. Muito menos rescisão, porque rescisão é judicial por culpa da concessionária. Aliás, rescisão judicial a pedido da concessionária, né, por culpa da administração. A administração não cumpriu com as suas obrigações. Então, se a culpa foi da concessionária, a culpa foi da empresa, é caducidade. E a letra C e a letra D. Qual é a diferença? Letra C, caducidade com direito à indenização prévia. D, caducidade com direito à indenização posterior. Nenhuma delas disse que não tinha direito à indenização, né? Tem direito à indenização? Tem. Mas é prévio ou é posterior? A diferença da encampação, né? Encampação, o cara não fez nada de errado, a administração que tem interesse público em acabar com a concessão. Ele não fez nada de errado, por isso que a administração tem que indenizar previamente. Na caducidade, ele fez errado, a administração então vai colocar ele para fora, vai extinguir o contrato, vai declarar a caducidade e depois vão fazer as contas do que ele tem direito a receber e o que ele tem que pagar para a administração pelos prejuízos causados. Então haverá indenização? Sim, depois, a posteriori. Então, gabarito, letra D. Questão 3. Com relação à concessão de serviços públicos, assinale a opção incorreta. O que está errado com relação à concessão? Vamos lá. A modicidade das tarifas integra o conceito de serviço público adequado? Sim, falei isso com vocês. O que é o tal do serviço público adequado?
né? Aquele serviço público prestado em boas qualidades, em boas condições para o usuário. O usuário, a lei vem dizendo, a lei 8987, o usuário tem direito a um serviço público adequado. Adequado é aquele que é prestado com permanência, né, com continuidade, com segurança, modicidade das tarifas. Falei isso tudo, né? Generalidade, porque ele é um serviço, né, que deve ser colocado à disposição de quem queira para pagar por ele. Então, isso aqui está certo? Está certo. Se está certo, não é o gabarito, porque ele quer a errada. Ainda bem que eu botei um E grandão, não vou marcar a letra A lá. Não vou dançar, não vou dar esse mole. Letra A, está certo. A subconcessão é admitida? Lê a Lei 8987, você está falando lá que a administração vai fazer uma concorrência para dar a concessão de um serviço. Pode ser que esse serviço seja muito grande e haja subconcessão. A concessionária, né, vai repassar uma parte, vai subconceder uma parte. Isso é possível? É possível. Mas, de qualquer maneira, a administração tem que saber quem será a subconcessionária daquela parte da concessão. Por isso que terá que haver também licitação na modalidade de concessão. Se isso for permitido, haverá uma concorrência pública para escolher uma empresa que vai pegar a subconcessão, uma parte daquela concessão. A administração tem que saber de tudo. Então não é a empresa, como eu falei, a empresa concessionária não tem o direito de chamar outras empresas. Olha só, eu quero repassar esse serviço para alguém, quem quer? Não, não é assim não. Pode ser que haja subconcessão, mas tem que ter licitação. Então vamos ver. A subconcessão é admitida? Sim, é admitida. Desde que isso tenha sido previsto num contrato de concessão. Se não tiver no contrato de concessão, a concessionária não pode fazer isso. E desde que seja precedida por licitação, na modalidade de concorrência ou tomada de preços, não. Isso aqui está errado. Concessão é por concorrência. A subconcessão também é por concorrência. Não pode ser por tomada de preços. Então essa aqui está errada. Ela deve ser o gabarito. Vamos ver as outras, por encargo de consciência? Letra C. A extinção da concessão decorrente de inexecução total ou parcial pelo concessionário, ele descumpriu, caducidade. Caducidade, certinho. Incumbe ao poder concedente, cabe ao poder concedente regulamentar o serviço concedido, certo, né? Dizer como é que será isso, bem como intervir na prestação dos serviços, intervenção, o poder concedente pode intervir na prestação, pode decretar intervenção, pode, nos casos e condições previstos na lei, na forma da lei, né? Claro, a administração só pode fazer qualquer coisa na forma da lei, princípio da legalidade, a administração não pode fazer nada que não seja na forma da lei, isso é óbvio, certo? Na concessão, é válido, no julgamento da respectiva licitação, na concorrência, é válido o critério da oferta de menor valor da tarifa. Sim, inclusive é a mais usada, né? Eu falei, no caso da concessão de rodovias, o município vai chamar as empresas e vai perguntar, ó, quem quer construir a rodovia e explorar a rodovia durante 25 anos cobrando um pedágio? Ganha quem oferecer o menor preço de tarifa. A empresa, eu faço por R$1, faço por R$1,20, eu faço por R$1,30. Ganhou a que ofereceu R$1. Tá, então você vai poder explorar durante 25 anos. Hoje é R$1. Daqui a um ano, vamos ver os custos envolvidos e vamos ver, de R$1 passou para R$1,10, para R$1,06. E aí, anualmente, tem que ser feito o quê?
A revisão dos preços ou reajuste dos preços? Reajuste. O que a gente falou em licitação e contrato? Reajuste dos preços. Né? Uma coisa natural em decorrência da inflação, do aumento dos custos, coisa natural. Revisão é uma coisa extraordinária, né? Teve desabamento, temos que colocar aí um termo aditivo de 30% para compensar aquela perda toda. Não é isso aqui. Então, isso aqui é reajuste anual. Beleza. Então, realmente, única errada é a letra B, que é o gabarito. Questão 4. Com relação à concessão, é correto afirmar o quê? Decadência é a retomada do serviço. Bom, pode parar já aí, né? Porque já está isso aqui, não sei nem o que ele está falando no final, mas isso aqui já está querendo te derrubar. Não existe nenhuma forma de extinção da concessão que seja chamada de decadência. Existe caducidade, encampação, né, termo contratual, rescisão, não existe decadência. Já está errado. Mas retomada do serviço público ao final do prazo da concessão. Opa, final do prazo é termo contratual. Então, isso aqui está errado. Letra A. A rescisão unilateral por motivo de inadimplência contratual, né, quando o contratado, inadimplência contratual, por culpa do contratado, isso se chama caducidade? Sim, se chama caducidade. Está correto, deve ser essa aqui. A responsabilidade do concessionário por prejuízos causados a terceiros, isso aqui a gente ainda vai tratar daqui a pouco, responsabilidade civil do Estado, das concessionárias. Isso eu vou tratar com calma, isso está errado porque ela não é subjetiva, ela é objetiva, mas eu não vou comentar essa letra C, porque a gente vai falar isso lá na frente. Letra D. É possível a alteração unilateral do objeto da concessão? Claro que não, né? Os contratos podem ser alterados de forma unilateral? Podem. A administração pode alterar especificações, né, detalhes, pode alterar quantidades, pode alterar o objeto. Ah, você foi contratado para fazer um serviço de limpeza. Vamos alterar o objeto. Agora você vai fazer um serviço de segurança particular. Pô, pelo amor de Deus, né? Tem como alterar o objeto, é uma coisa completamente diferente. Você foi contratado para fazer um serviço de segurança. E aí, tá lá as especificações. Tem que fornecer o uniforme tal. Vamos alterar isso aqui. Não é mais com o uniforme tal, é esse uniforme aqui. Ah, vai ter custo, legal, a gente vai pagar porque nós alteramos e a gente vai ter que pagar por isso para manter o equilíbrio econômico-financeiro. Beleza, mas alterar detalhes. Não pode alterar o objeto. Nem lá na Lei 8666, nem se tratando desse contrato de concessão. Em nenhum contrato se pode alterar o objeto, né? Contratar a pessoa para fazer uma coisa e depois mudar e mandar fazer outra coisa completamente diferente. Isso aqui, claro, que está errado. A incorporação dos bens do concessionário ao poder concedente, ao final da concessão, né, quando acaba a concessão, a empresa vai embora. A empresa vai embora e leva computadores, leva as ambulâncias? Claro que não, fica tudo. Porque aquilo que a empresa comprou com o dinheiro dela, que por enquanto é dela, ao final do contrato ela vai embora e aquilo passa a ser do poder concedente. Aquilo reverte para a administração. Qual o nome disso? Reversão. Então, quando os bens são incorporados ao poder concedente, os bens revertem. Isso não é encampação, não tem nada a ver com encampação, isso é reversão. Que ocorre ao final do contrato de concessão em todas as espécies, né? Tanto na caducidade, quanto na encampação, quanto no termo contratual, quanto na rescisão, em todas elas. Ela é mais claramente vista
no termo contratual, porque é o natural. Acaba o contrato, vai embora e os bens ficam. Né? Então, no termo contratual, a reversão é mais clara, né? Porque ela é natural, porque o que acontece normalmente é isso, o contrato de concessão ir até o final e acabar. Mas em todas as outras também ocorre reversão. 5. A forma própria pela qual um serviço público afeto a um determinado órgão estatal, né, entregue a um determinado órgão estatal, tem sua execução transferida e delegada a particulares para a sua devida exploração por contrato administrativo, acabou, né? Está perguntando qual é a forma de delegação, forma pela qual um serviço é delegada por contrato. Contrato, concessão. Concessão, contrato, concorrência, consórcio de pessoas jurídicas. Contrato, concessão. Olha aqui, ó. Não é permissão, né? Permissão. Ah, Gustavo, que é os chatos de plantão, né? Ficam querendo derrubar meu com. Concessão, contrato. Aí o chato fala assim: ah, Gustavo, mas concessão, mas contrato de adesão tá na permissão. Contrato de adesão também é com, né? Não. Contrato de adesão não tem nada de com. Contrato de adesão é contrato de adesão. Né? Hoje são chatos que querendo quebrar meu esqueminha. Chatos de plantão. Aqui, ó. Ou então o chato de plantão tem que errar essa questão, né? Qual é que é feita por contrato? Ah, contrato de adesão é permissão. Então tem dura resposta. Bota permissão, então. Se você for o chato de plantão, bota permissão nessa prova aqui, essa questão, tá? E depois não me pergunta por que você errou. Muito bem. E aí, algumas questõezinhas do CESP de certo ou errado. Julgue os seguintes itens, certo ou errado. Incumbe ao poder público diretamente a prestação de serviços públicos. Né? Então, muitos serviços públicos são prestados pelo poder público diretamente. Por exemplo, segurança pública. A Constituição Federal, a Constituição da República, admite que essa prestação também se dê por particulares sob regime de concessão ou permissão. Mas, nesses casos, sempre mediante licitação. Aí, para você você sublinha o sempre. Concessão e permissão é sempre por licitação? Você tem que fazer essa pergunta. Será que tem exceção? Bom, vamos ver. Concessão, sempre por concorrência. Permissão, sempre por licitação. Não necessariamente por concorrência, pode ser por qualquer outra forma. A que não exige licitação é autorização. Autorização são os serviços impróprios, que muitos autores nem entendem como sendo um serviço público. Por isso que a própria Constituição Federal, ela utiliza o serviço público no sentido próprio, porque ela fala que os serviços públicos serão prestados pela administração diretamente ou por concessão ou permissão, sempre mediante licitação, porque a própria Constituição Federal só trata dos serviços públicos próprios, não trata dos impróprios, que são os autorizados. Então, concessão ou permissão, sempre mediante licitação? Sim, sempre mediante licitação. Esse sempre está certo. É raro. Ah, Gustavo, você não falou que sempre que tiver a palavra sempre está errado? Não, sempre não. Olha o primeiro sempre para quebrar aí. Quase sempre. Esse sempre está certo. E, para fechar aqui, questão 7. Julgue os seguintes itens. Os requisitos do serviço público identificam-se com o conteúdo dos princípios da permanência ou continuidade, generalidade, eficiência, modicidade das tarifas, cortesia, modicidade, cortesia. Todos esses são os princípios que devem ser obedecidos no serviço
adequado. Ok? O que é o serviço adequado? É aquele que tem que ter permanência, eficiência, continuidade, generalidade, modicidade, cortesia. O que é cortesia? Engraçado. Cortesia quer dizer, o particular que está prestando serviço público para a população tem que saber que o usuário do serviço paga e tem direito a ter um serviço de boa qualidade e, portanto, o prestador tem que ser cortês. Então, quando você passa com o teu carro lá na guarita, lá para pagar o pedágio, aquela pessoa que está lá tem que rir e falar assim, bom dia, o senhor deseja pagar seu pedágio hoje? Não, mas boa tarde, boa noite, muito obrigado por ter pago, né? Tem que ser cortês, o cara não fala isso? Bom dia, boa tarde, o cara ele só estica o braço lá para você botar o dinheiro na mão dele, né? Então esses são alguns dos princípios aqui do serviço adequado, tem que guardar. Faz uma frasezinha para decorar, eu já até fiz, com relação ao serviço público. Serviço público não estressa? Serviço público estressa, né? Serviço é sempre ruim, então estou estressado. Está estressado? Vai pescar. Já ouviu esse negócio? Está estressado, vai pescar? Então, está estressado, vai pescar. Preferência lá em Minas Gerais. Minas Gerais não tem muito peixe? Tem, então vai pescar. Vai pescar lá em Minas. Está estressado? Vai pescar lá em Minas Gerais, que tem muito peixe. Uma palhaçada aqui, ó. Vai pescar em Minas Gerais. Aqui, ó, quais são os princípios? Da permanência, eficiência, segurança, que ele não botou aqui na questão, mas está lá na lei, segurança, cortesia, atualidade dos serviços, que também não está aí na questão, os serviços têm que ser atuais, modernos, regularidade, os serviços têm que ser regular, o serviço tem que ser regular, né? Não pode ser irregular, modicidade das tarifas, que a gente falou aqui, e generalidade. O serviço tem que ser geral, tem que estar... Aqui ele falou alguns, né? Olha lá. Permanência, falou desse. Continuidade, permanência ou continuidade, que é esse. Generalidade. Eficiência. Modicidade das tarifas. E cortesia. Deixa eu falar mais 3. Segurança, atualidade e regularidade. Ah, garoto. Gustavo, muita palhaçada esse negócio de fazer frasezinha para decorar, hein? É. Mas salva você na prova, hein? Salva você na prova. Tá legal? Tá legal. Aqui, ó. Essas frases são engraçadas. Ontem, eu tô gravando aqui hoje... gravando no meio da semana, e teve prova para a UFRJ agora recentemente, né? Teve prova esse final de semana agora para a UFRJ, caiu umas questões lá complexas, direito administrativo, direito constitucional, muita questão sobre o Estatuto Federal, né? Pega essa questão da UFRJ, pega essa prova da UFRJ, tem muita questão do Estatuto Federal, questões difíceis, interessantes. E aí caiu uma questão lá em direito constitucional. Eu não dou aula de direito constitucional, não. Caiu uma questão em direito constitucional. Pô, muito legal aí. Tava assim, ó. Não é direito social... Não é direito social previsto no artigo 6º da Constituição Federal. Questãozinha direta, hein? Artigo 6º são direitos sociais. A saúde, o não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá.
Aí tava lá, ó. Não sei se estava nessa ordem. E aí? Mata ou não? Moradia, lazer, proteção ao idoso, educação, alimentação, pô, todas são coisas que devem ser garantidas, né? É. Mas tem um deles que não é direito social pelo simples fato de que não está previsto no artigo 6º da Constituição Federal. Olha que questãozinha. Isso aqui só quem decorou. Você decorou? Pega o artigo 6º aí da tua Constituição e lê e vê. Sem ler, você mata? Se você matar, parabéns. Na hora que eu estava dando aula ontem à noite, né? Aí os alunos, professor, vou dar uma olhada nessa questão aqui, essas questões aqui. Aí eu fui comentar as questões com o pessoal me perguntou isso aqui. Aí eu falei, ó, isso aqui está na parte de direito constitucional, não dou uma aula de direito constitucional, não, muito tempo e tal, não dou aula de direito constitucional, não tô. Ah, mas dá uma olhadinha aqui. Aí eu olhei, comecei a rir, né? Aí eu falei, ó, gente, então tá legal, ó um macetezinho pra vocês. Não sei se eu falo, eu fico até com vergonha às vezes de falar isso, cara, de fazer isso aqui. Mas eu criei uma frase, né, porque eu estava estudando, desde a época que eu era concurseiro, hein, que fazia concurso e tal, eu fazia frase para decorar todos esses róis, é, rol de rol, sempre que tem um rol taxativo, isso, princípios são esses. Faz uma palavra, uma frase, decora aqueles ali, porque toda hora cai uma pergunta qual que é, qual que não é. Aí eu fiz isso aqui, ó. Mas é uma frase, cara, é tão palhaça que você acaba decorando. Eu faço isso. Sempre fiz, hein? Sempre me dei bem em concurso público, hein? Aí quando eu fiz, pô, tem que bolar uma frase para decorar todos esses direitos aqui, cara. Senão uma hora vai cair, eu não vou lembrar. Aí eu fui bolando, peguei as iniciais, fiz essa palhaçada aqui. O bom é quando você faz a palhaçada, você ri, né, e você decora. Aí eu fiz isso aqui, né? Edu, sem sentido, né? Edu saiu lá sabe por quê? Lá saiu lá para esse trabalho, né? Que eu botei Prece. Edu saiu lá para esse trabalho dele. Por isso, né, assim, desavisado, o segurança protegeu a sua mãe e filha do Edu, né? Onde moram e se alimentam. Edu saiu lá para esse trabalho, assim, desavisado, o segurança protegeu sua mãe e filha, onde moram e se alimentam. Tá, Gustavo, e que vai chegar a algum lugar com essa palhaçada? Vou. Quer saber quais são os direitos sociais? Educação, saúde, lazer, previdência, por isso que tem o preço, trabalho, assistência aos desamparados, assim desavisados, assistência aos desamparados, segurança, proteção à maternidade e infância, por isso que eu botei mãe e filha, proteção à maternidade e infância, moradia e alimentação. Caraca! Moradia, lazer, educação, alimentação. Não tem proteção idoso aqui. Tem proteção, por isso que protegeu a filha, mãe e filha. Se amanhã depois fizer uma emenda constitucional e botarem proteção idoso, pode ser, né?
Eu mudo minha frasezinha e boto que o segurança protegeu mãe, filho e avô. Pra lembrar do idoso. Pô, o Gustavo tá muito palhaço. Cara, não precisa ficar com vergonha, não. Vergonha é você errar a questão e ser reprovado. Não, não é vergonha, não. Mas vergonha é você ficar com vergonha de fazer e por causa disso ser reprovado. Aí é vergonha. Beleza? Beleza. Então, fechou, gente. Tá aí os gabaritos. Vamos ficar por aqui. Daqui a pouco a gente continua no próximo assunto.